Olá, meus caros, vamos lá, vamos para o nosso último bloco, vamos para a 22ª questão, está aí na sua tela, tá? 22ª questão diz assim, acerca do inquérito policial, assinale a opção correta, item A, do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, não é cabível recurso, está errado. É cabível recurso, segundo o CPP, para o chefe de polícia, tá? E esse recurso também é chamado pela doutrina de recurso inominado. Vem comigo, B de bola, nós temos o seguinte, nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não poderá, sem ela, ser iniciado. Assertiva correta, né, pessoal? Conforme já vimos, nas ações penais públicas condicionadas, obviamente, o direito de ação fica condicionado à representação do ofendido ou de seu representante legal, tá? Vem comigo, C de casa, nos crimes de ação privada, a lei permite que a autoridade policial instaure inquérito policial, ainda que não haja o requerimento do ofendido. Claro que não. Nos crimes de ação penal privada, a iniciativa é do ofendido, né, ou de seu representante legal. Então, a autoridade policial não pode atuar sem o devido requerimento do ofendido, nesse caso de ação penal privada, tá? E, D de dado, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, não acompanharão os autos do inquérito. Ao contrário, acompanharão os autos do inquérito. Então, não existe esse não aqui, tá? Item E, as diligências requeridas pelo ofendido no curso do inquérito policial deverão ser realizadas pela autoridade policial. Errado, como a gente viu, existe um juízo de discricionariedade. Ela não está vinculada à realização dessas diligências, tá? Então, 22ª questão, B de bola, é a nossa resposta. Vamos para a 23ª questão. Relativamente ao inquérito policial, assinale a opção correta. Item A. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Assertiva, pessoal, correta, pessoal. Veja, realmente o MP não poderá requerer devolução de inquérito à autoridade policial, senão, obviamente, para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Assertiva aqui, correta aparentemente a nossa. Vamos analisar as demais. B de bola. É vedada a requisição de diligência pelo indiciado em inquérito policial, por ser providência a cargo exclusivo dos órgãos de persecução penal. Claro que não. A gente já viu que o indiciado, ou seja, o acusado e também o ofendido, podem requerer diligência, que será realizada ou não a juízo discricionário da autoridade policial, tá? C de casa, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito, jamais poderá. Quem determina o arquivamento é o Ministério Público. D de dado, depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Assertiva errado, né? Porque ele poderá proceder a novas pesquisas se, obviamente, de outras provas tiver notícias, né? Beleza, questão número 23, realmente A de avião é a nossa resposta. Vamos passar para a questão 24, pessoal. Questão 24 diz assim, o inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais, não podendo ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuída ao ofendido. Considerando-se as características do inquérito policial, é correto afirmar que o texto anterior discorre sobre... Ora, presta atenção aqui, porque ele fala que o inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais. E, evidentemente, essa característica é que o inquérito policial é um procedimento
oficial, né? A oficialidade do inquérito policial dá essa característica, tá? Oficialidade é que é realizado o inquérito policial, realizado por órgãos oficiais. Cuidado para você não confundir com a oficiosidade. Oficiosidade do inquérito significa que ele pode ter início, pode ser, vamos colocar assim que é melhor, pode ser iniciado, pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. De ofício. Pela autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, tá? Pode. Mas isso é característica da oficiosidade. Oficialidade é que ele é realizado por órgãos oficiais. Então, questão 24, a nossa resposta é D de dado, beleza? E aí, a gente avança para a questão de número 25. Questão número 25 diz assim: no que se refere a essa situação hipotética, assinale a opção correta. E tem a autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial em decorrência da origem anônima da notícia criminis. Veja, presta atenção aqui, porque a assertiva item A está errada. Veja, a autoridade policial pode, obviamente, pessoal, a partir de uma denúncia anônima, instaurar inquérito policial, desde que antes, de forma prévia, ela verifique a plausibilidade daquelas informações, tá? Então, no procedimento de investigação preliminar, ela vai averiguar se aquela informação prestada é plausível. Aí sim, pode instaurar inquérito. Vem aqui comigo, B de bola. A autoridade policial não poderá mandar instaurar inquérito policial em decorrência da falta de identificação do autor do crime. Já vimos que a falta de identificação também do autor do crime não impede a instauração do inquérito, né? Ora, uma das finalidades do inquérito é exatamente identificar a autoria delitiva, a autoria do delito, né? Se fosse assim, nenhum inquérito seria instaurado, beleza? C de casa, independentemente da origem da delação criminal, da falta de identificação do autor do crime e da natureza do crime, a autoridade policial tem o dever de instaurar inquérito policial sob pena de prevaricação. Cuidado, pessoal, porque a autoridade policial ela não tem dever de instaurar inquérito, tá? Para todos os casos. Vejam vocês que, a depender da natureza do crime, no caso de crime de ação penal pública condicionada ou de crime de ação penal privada, vai depender a instauração do inquérito da representação do ofendido ou de seu representante legal ou do requerimento do ofendido ou de seu representante legal, tá? Então, cuidado para você lembrar na hora da prova dessas duas situações que são diferentes da atuação da autoridade policial no crime de ação penal pública incondicionada. Então, D de dado, verificada a procedência das informações, a autoridade policial poderá mandar instaurar inquérito policial, caso se trate de crime cuja natureza da ação penal seja pública e incondicionada. Aí sim, se é pública e incondicionada, não depende de representação nem de requerimento do ofendido ou de seu representante legal, tá? E o item é: a autoridade policial não poderá mandar instaurar inquérito policial sem a existência de prova material da ocorrência do ato criminoso. Obviamente está errado. Um dos objetivos do inquérito é exatamente determinar, fornecer ao titular da ação penal elementos de prova sobre a materialidade delitiva, ou seja, a existência do crime e a sua respectiva autoria, tá? Então a 25ª, D de dado, é a nossa resposta. Vamos para a 26ª, deixa eu tomar aqui uma água. E aí a gente avança dizendo o seguinte:
Entre as providências previstas no artigo 6º do CPP, que a autoridade policial poderá realizar imediatamente após ser comunicada da ocorrência de infração penal, inclui-se, lembrando que o artigo 6º ele arrola, né, algumas diligências que poderão ser determinadas pela autoridade policial. Então vamos lá. Item A, realizar busca pessoal e domiciliar. Está errado. Está errado porque busca pessoal e domiciliar é matéria sob reserva de jurisdição, né? Principalmente a busca domiciliar somente pode ser determinada por autoridade judiciária, tá? A busca pessoal até pode, em algumas situações excepcionais, ser realizada pela autoridade policial. B de bola, colher, em caso de prisão, informações sobre a existência de filhos menores do indiciado. Isso aqui está correto. Você tem que estudar o artigo 6º, porque caindo uma questão dessa, claro, ficaria até fácil, mesmo que você nunca tivesse lido o artigo 6º, porque as demais assertivas aqui são de atuação jurisdicional. Mas, se ele embolasse aqui o meio do campo, né, poderia complicar a tua situação. Agora, veja, o item B, ele foi colocado posteriormente pela lei, é um dos mais novos, é o mais novo, se eu não me engano, Lei 13.257 de 2016, tá? Foi incluído no CPP. C de casa, autorizar a interceptação de dados. Ora, é só autoridade judiciária, é um tema sob reserva de jurisdição. D de dado, determinar a incomunicabilidade do indiciado por até 5 dias. Falso. Nós já vimos, inclusive, que o STF nem admite, mas conforme veja que o examinador aqui foi esperto. Para não anular a questão, ele não colocou o prazo de 3 dias, né? Que poderia confundir alguns, né? E a questão estaria passível de impugnação via recurso. Então, para se livrar, para blindar a questão, ele já colocou 5 dias aqui, tá? E o item é prender o indiciado temporário ou preventivamente conforme a necessidade. Ora, meu amigo, prisão só por mandado, ordem judicial, né? Então, tema, obviamente, matéria sob reserva de jurisdição ou autoridade policial não pode determinar de ofício. Tá aí, 20ª questão, B de bola. Vamos para a 27ª questão. A 27ª questão diz assim: acerca dos sistemas de investigação criminal e do inquérito policial, julgue os próximos itens. 1. Após a conclusão de seus trabalhos, as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, têm competência para, se for o caso, promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Não, pessoal. CPI, obviamente, não tem, competência para julgamento. O que é que a CPI pode fazer? Ela pode reunir, vou colocar assim, ó, a CPI, ela pode reunir informações e encaminhá-las ao MP, né? Bem como, eventualmente, a Advocacia Geral da União, para que promovam a responsabilização dos investigados, tá? Beleza. 2. É defeso ao MP realizar diretamente a investigação de crimes, porquanto inexiste texto constitucional expressa a atribuição dessa função ao parquê. Isso aqui está errado, porque o Supremo entende em sentido contrário. Existe até tema de repercussão geral, né, do STF. O STF diz que essa atribuição investigatória, vou colocar assim, ó, atribuição investigatória do MP é um poder implícito. Um poder implícito da nossa Constituição. Se ele é o titular da ação penal, se a ele cabe a titularidade exclusiva da ação penal pública incondicionada, obviamente, ele tem poder implicitamente na Constituição para promover investigações, tá?
e isso é encampado pelo próprio CNMP. Existe uma resolução, que é a resolução, vou colocar aqui, ó, 181 de 2017, do Conselho Nacional do MP, do Ministério Público, tá? O CNMP, beleza? Que trata desse poder de investigação do Ministério Público. Vamos para o 3. O direito do defensor, do interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, abrange diligência ainda em andamento e elementos ainda não documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Cuidado aqui, pessoal, porque essa assertiva 3, ela traz uma assertiva errada, porque ela está com redação diametralmente oposta à súmula vinculante número 14 do STF, que trata dessa matéria. Ao contrário, a súmula diz que é direito do advogado ter acesso, obviamente, os atos do inquérito que já foram documentados e estão incluídos dentro dos autos do inquérito policial, beleza? Então, vem aqui comigo, assertiva 3 é errada também, vamos para a assertiva 4. Segundo a jurisprudência do STF, é cabível a anulação de processo penal em razão de eventuais irregularidades verificadas em inquérito policial, uma vez que as nulidades processuais não têm relação somente com os defeitos de ordem jurídica pelos quais tenham sido afetados atos praticados ao longo da ação penal condenatória. A assertiva, pessoal, é errada, tá? A posição do Supremo é exatamente oposta a isso aqui. A posição do STF é que nulidades verificadas na fase do inquérito policial não contaminam a fase processual, beleza? Então, a assertiva é errada, nenhuma está correta, a de avião é a nossa resposta. E aí, a gente avança para a questão número 28, tá? Questão de número 28 diz o seguinte, vamos lá, deixa eu tomar aqui uma água e aí a gente passa a análise da questão 28. Inquérito policial arquivado pelo MP por ausência de elementos suficientes de informação importa. Então veja, o inquérito ele foi arquivado pelo MP por ausência de elementos suficientes de informação. Então vamos lá, importa coisa julgada material? Claro que não, porque coisa julgada material é a decisão judicial, é a característica da decisão judicial que não é mais passível de ser rediscutida no âmbito recursal, que não tem nada a ver aqui com o âmbito do procedimento do inquérito policial, tá? Vem comigo, B de bola também está errado, ilegitimidade ad causa, ilegitimidade ad processo, né? Que não tem nada a ver aqui com arquivamento de inquérito. Na verdade, o arquivamento do inquérito, por ausência de elementos, resulta em ausência de justa causa processual em sentido estrito. Então, para a instauração de inquérito de ação penal, deverá ter um suporte probatório mínimo, uma justa causa, né? Sem as quais não é possível se dar início ou proceder à persecução penal, tá? Que abrange também a fase investigatória. E prescrição da pretensão punitiva também está errado, porque, na verdade, é um limite temporal que o Estado tem para exercer o seu jus puniente, beleza? Então, 28ª D de dado é a nossa resposta. A gente já pode avançar para a 29ª. 29ª questão diz assim: assinale a opção correta, conforme as disposições do CPP, acerca do inquérito policial. Item A, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A assertiva A de avião está aqui correta, pessoal. Realmente, como vimos,
o MP ele pode requerer a devolução dos autos à autoridade policial para proceder, obviamente, a novas diligências, desde que imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, né? Por exemplo, não havendo justa causa, porque não há elementos ainda satisfatórios quanto à materialidade e autoria delitiva, surgindo novas provas, o MP pode sim requerer a devolução dos autos à autoridade policial para proceder a novas diligências. Vamos lá, B de bola. B de bola diz assim: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências. A autoridade policial não pode requerer ao juiz devolução dos autos para novas diligências. Isso é a atuação típica do MP, como vimos no item A. C. É inadmissível o recurso do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. Falso. A gente já viu que cabe sim recurso para o chefe de polícia. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, não acompanharão os autos do inquérito. Acompanharão sim, né? São essenciais para a compreensão do caso. Admite-se excepcionalmente o arquivamento do inquérito pela própria autoridade policial, jamais arquivamento é ato de atribuição exclusiva do membro do MP. Beleza? Tá aí a 29ª A de avião. E aí a gente encerra essa mais uma etapa aqui de questões com a 30ª questão. Em regra, é possível o desarquivamento do inquérito policial quando fundamentado veja, somente é possível o desarquivamento do inquérito policial para aquela decisão que não enseja coisa julgada material, mas apenas formal, ou seja, pode ser revista em um novo procedimento sem problema nenhum. Então vamos lá. Item A, a tipicidade do fato? Não, a tipicidade do fato é coisa julgada, pessoal, material, claro, porque se o fato é atípico, não há crime. E aí não tem como desarquivar inquérito policial. B de bola, falta de justa causa para ação penal. Isso sim. Ora, é possível desarquivar. Uma justa causa clássica é não haver elementos ainda satisfatórios quanto à materialidade e autoria delitiva. Aí é arquivado. Posteriormente surgem novas provas naquele sentido. Então pode desarquivar. Aqui a coisa julgada, vou colocar para você, coisa julgada é formal, tá? Decadência. Ora, decadência, a coisa julgada é material. Claro, perde-se o direito de punir. Comprovação de coação moral irresistível. Comprovação moral irresistível, pessoal, é excludente de culpabilidade. E sendo excludente de culpabilidade, a posição majoritária é que também há aqui coisa julgada material, não podendo ser desarquivado. E a menoridade do autor do fato é excludente também, de culpabilidade, né? Não pode desarquivar. É coisa julgada material. Então, realmente está aí, 30ª questão, B de bola. Beleza? Com isso, meus caros, terminamos a nossa primeira semana. Então, você está vendo que toda semana nós vamos ter esse mesmo ritmo, se Deus quiser, até nós terminarmos essa nossa primeira turma. Beleza? No mais, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro.